Muito bem, hoje nós vamos falar de espaços públicos. Depois de já passar por outros elementos da cidade, vamos falar de espaços públicos, né? Vários tipos de espaços que compreendem a área pública, ou seja, aquela que não pertence aos edifícios e às áreas privadas, né? De fato, os espaços públicos compreendem todas as áreas que sobram dos edifícios, dos monumentos e outros elementos da cidade. Eles são áreas negativas, vamos dizer, dos espaços que permeiam esses elementos todos, edifícios, monumentos, a vegetação dos parques, das praças, todos os elementos urbanos que constituem a cidade e que não são os edifícios, portanto não são as fachadas que nós acabamos de ver, não é? Os monumentos e outros elementos como obras de arte, fontes, chafarizes, etc. Lembrando que eu falei no capítulo 1 que os espaços públicos são muito importantes porque eles são bens democráticos, extremamente democráticos, porque é uma das poucas coisas que todos os cidadãos usam de forma equânime, né? De forma igual. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode usar e, portanto, é muito importante que essas áreas sejam muito bem tratadas. Nós vamos ver isso bem quando falarmos de parques, de grandes espaços urbanos, né? Há cidades que têm um cuidado muito grande com esses espaços, exatamente porque eles fazem parte não só do bem-estar dos seus cidadãos, mas também são atrativos para os turistas, que acabam sendo um importante item da economia. Muito bem, então os autores de projetos que são responsáveis por essas áreas têm uma missão bastante responsável. Infelizmente, no nosso país, nós vemos muito poucas pessoas competentes ou da área específica de projetos serem convidados a fazer iluminação de espaço ou de monumentos. Em geral, quem trata desses assuntos é o próprio poder público, através das suas equipes técnicas, do departamento que cuida da iluminação pública. Mas, de qualquer forma, é uma pena, porque há um campo enorme de questões estéticas, de desenho urbano, de equipamentos, de desenho do espaço, que poderiam ser tratadas com muito cuidado se houvesse uma participação maior dos projetistas dessa área. Então, nós vamos ver aqui uma fotografia de uma cidadezinha, intramuros, medieval, com sua conformação central dos edifícios mais importantes, notando como a cidade é formada, o espaço público é formado pelos edifícios da cidade e tudo aquilo que sobra é espaço público, seja rua, seja viela, seja praça, seja o monumento isolado, sejam as chafarizes, tudo é espaço público e tudo deveria ser bem tratado, né? Não por uma questão de segurança, mas também por uma questão psicológica de bem-estar, de prazer visual. Aqui uma fotografia aérea de Veneza, que é uma ilhazinha minúscula, pequena, extremamente charmosa, né? Dividida pelo Gran Canale, um grande canal, e com uma ilhazinha na frente, separada do mar, do corpo principal, onde a gente pode perceber não só o canal, mas todas as vielazinhas cortadas pela água do mar, com pequenas pontes que se sucedem em elementos extremamente graciosos, né? Vielas pequenas. Muito interessante, também existem pedaços calçados, né? Nem tudo é viela marítima, mas de qualquer maneira, uma cidade extremamente charmosa, e nós vamos ver um pouquinho de como eles fazem a iluminação nessas áreas. A Europa é recheada desse tipo de viela, de ruas estreitas, dada a sua formação muito antiga, né, que vem desde tempos medievais, e com que a iluminação artificial, primeiro a iluminação por óleo de baleia, óleos vegetais, e depois por velas e outros elementos que produzem fogo, foram substituídos pela iluminação artificial, primeiro com lâmpadas incandescentes e depois com outro tipo de tecnologia. Mas vocês vão ver como é interessante a iluminação recorrente em todas essas cidades europeias, muito bonitas, e que nós aqui, infelizmente, não temos nem a característica urbana e muito menos o costume de respeitar essa característica antiga e intimista dessas cidades, né? Aqui uma foto da cidade de Siena, né, que é cuja praça principal é famosíssima, a Praça do Palio, né, muito linda a praça, aliás, com um piso muito bonito, bem desenhado, uma praça que tem uma inclinação grande de um ponto ao outro, onde se realiza anualmente a Corrida do Palio. Vocês vão reparar que em todas essas praças que nós vamos mostrar futuramente,
Não existem grandes postes, não existe grande iluminação, tudo é muito adaptado à arquitetura do entorno. E tudo é extremamente pouco intenso, muito adaptado à noite, à entrada da noite, da tarde, ou seja, muito adequado ao espírito e à condição psicológica das pessoas do final da tarde para o dia seguinte, para cumprir a noite. Muito bem, então edifícios e monumentos constituem os volumes cujas superfícies formam os espaços urbanos, né? Então, por essa razão, de uma forma geral, as premissas, tanto luminotécnicas como estéticas, têm muito a ver, praticamente são as mesmas das que nós descrevemos anteriormente para fachadas e monumentos. Entretanto, a gente tem que lembrar 2 pontos: o contraste da noite escura, onde nós não temos coberturas, temos só o céu escuro, é muito maior nessa circunstância de espaços abertos. É o primeiro item de lembrança, a primeira premissa a ser lembrada. E a segunda o ponto de vista do observador sempre é maior do que a linha de visão. Ele é sempre mais alto, porque nós estamos apreciando grandes perspectivas e os prédios em torno são sempre maiores. É por isso que o ponto de vista é sempre superior à linha média de visão. Consequentemente, como nós vemos mais a parte de baixo dos detalhes arquitetônicos das árvores, das esculturas e tudo mais, os sistemas uplighting funcionam melhor, porque eles vão valorizar melhor a arquitetura para que ela seja apreciada na sua verdadeira, no seu valor volumétrico, né? Mas mesmo assim há diferenças, então nós vamos situar aqui algumas coisinhas que são importantes ser lembradas. Em fachadas e monumentos, a gente observa superfícies, ou seja, o espectador, o usuário do espaço, é sempre um espectador da fachada. Mas no caso de espaços públicos, que são espaços abertos, onde a gente vive e se movimenta, por isso é o espaço público e não a fachada, né? O espectador é um personagem do espaço, ele vive aquele espaço, portanto, o conforto visual é absolutamente prioritário. Todas as luminárias e toda a locação dos equipamentos deve obedecer esse sistema. Além disso, quando a gente faz fachadas e monumentos, se faz corretamente, as luminárias são integradas ao objeto o arquitetônico ou aos detalhes do paisagismo em volta, né? ou dos próprios elementos urbanos. Então, elas não contam na paisagem, elas não acrescentam um outro elemento de apreciação da paisagem. Entretanto, quando nós estamos falando de espaços públicos, nós não temos como fazer a iluminação do monumento rebater e a gente perceber o espaço pelo rebatimento, como é fachadas e monumentos. Portanto, há uma grande diferença nesse aspecto. A gente tem que usar luminárias, tem que usar postes, lampadários, o que seja, mas o desenho desses elementos vai impactar de forma marcante o resultado visual dessas áreas. Consequentemente, a gente precisa tomar muita atenção à harmonia desses elementos em relação ao desenho, ao estilo do espaço em torno, né? Do mobiliário urbano, etc. Entre outros requisitos estéticos está a harmonia de que nós sempre falamos, né? Inclusive fachadas e monumentos, é o equilíbrio entre a hierarquia da iluminação de determinados edifícios mais importantes do espaço urbano e o seu entorno. A gente não pode esquecer que o elemento mais importante, ou seja, o edifício ou o monumento, não podem ofuscar completamente o entorno. Portanto, deve existir sempre uma hierarquia em função do conjunto urbano e não deixa daquele monumento. Portanto, saber dosar a intensidade luminosa, principalmente por conta do contraste entre a luz da arquitetura e o espaço em torno, é muito importante para evitar esse tipo de destaque exagerado de um elemento no meio do conjunto. Outro ponto muito importante, de que nós já falamos anteriormente em outros momentos, é que selecionar o facho luminoso e distribuir os fachos luminosos é muito importante com o objetivo de evitar manchas nas superfícies, manchas nas fachadas dos edifícios ou da escultura, do que seja que nós estamos iluminando, né? Nós temos que perceber o elemento iluminado como ele é na sua realidade, no seu valor arquitetônico ou artístico, de modo que a gente não tenha o desprazer
da mancha luminosa. Resumindo a questão das manchas, os contrastes são muito desejáveis, entretanto as manchas são sempre abomináveis, têm que ser sempre evitadas. Às vezes a pessoa vai dizer que eu sou um pouco radical com isso, mas eu sou mesmo. Eu observo muito bem todas as obras muito importantes das pessoas que eu aprecio internacionalmente e ninguém comete a barbaridade de apresentar manchas nos seus trabalhos. Então, evitar manchas é fundamental, digo isso com muita tranquilidade. Lembrando ainda outros requisitos estéticos, a cenografia. Né? A cenografia é algo constante em iluminação de ambientes externos, dada a falta de teto, de paredes que evitam interreflexão e acentuam contrastes. Mas nem por isso todos os ambientes externos são cenográficos. Né? Como alguém me perguntou recentemente, eu falei, não, nem todos são, porque piso de praça ou piso de avenida, de rua, de calçada, não precisa ser cenográfico, não são cenográficos, eles são ambientes externos. Mas sim, as fachadas, pontes e demais elementos valorizados com iluminação, que não tem iluminação funcional, mas sim de valorização, eles são, evidentemente, muito mais cênicos, dramáticos, né? Ou mesmo algumas vezes são dramáticos. Por quê? Porque interessa valorizar e modificar a impressão que as pessoas têm de dia. Por isso eles são realmente cênicos e são mais cênicos para dramáticos, né? E então esse quesito é bem relativo à cenografia, é um quesito estético, e aí nós vamos falar de cores, né? Cores é uma discussão enorme que nós não podemos abrir aqui para ficar muito tempo falando, mas vamos falar nos temas de treinamentos, porque lembrando, a minha premissa é que a noite é antecedida pelo final da tarde, pelo pôr do sol, e portanto a predominância de tons é o laranja, o vermelho, né, o morno, as cores que não só favorecem a identificação do fim do dia, como também favorecem o metabolismo humano, porque com essas radiações para o vermelho, seja comprimentos de onda longos, é que nós produzimos melatonina, e a melatonina é o hormônio que nos induz ao sono. Consequentemente, o relaxamento vem desses tons. Portanto, luz branca à noite é não só desconfortável fisicamente, fisiologicamente, como também, na minha opinião, briga muito com o momento de relaxamento que a gente exige, né? Então, as cores deveriam estar por volta dessas tonalidades, que hoje representam 2.500, 2.600, 700 K, variando, claro, conforme o desenho que se deseje. Mas uma das coisas que eu considero importante é lembrar que as cores exageradas nos ambientes públicos podem causar um tipo de cansaço visual nos usuários da cidade, os visitantes, porque cores saturadas elas deveriam ser reservadas para coisas efêmeras, por exemplo, as fachadas dos elementos comemorativos, né, como os setembros, azul, verde, rosa, amarelo. Agora temos uma cor para cada mês, né? Então nós vamos estar sempre em estado de comemoração, né? Mas de qualquer forma, os meses mais comemorados são o setembro rosa, o outubro azul. Agora parece que tem alguma coisa amarela, né? Amarelo é um pouco mais difícil de usar na paisagem, mas de qualquer forma nós vamos falar disso. Cores muito saturadas, em contrastes com a noite escura, podem causar um certo espanto em alguns sistemas de iluminação que não conseguem respeitar a arquitetura do edifício. Mas, enfim, é uma longa discussão que eu coloco para nós fazermos depois nas aulas de treinamento. E, além disso, o desenho ainda das luminárias, como nós acabamos de falar, deve se combinar harmoniosamente com o estilo da arquitetura, com os outros elementos do entorno, né? Passando agora para os requisitos luminotécnicos, que não são muitos, a extrema escuridão, causando contraste extremo, exige um controle absolutamente rigoroso do ofuscamento, principalmente o ofuscamento direto, né? O posicionamento, a focalização das luminárias tem que obedecer isso, e a luminância exagerada de determinadas superfícies também causa o efeito de deslumbramento, que é o ofuscamento. Então, cuidado em seleção de faixas e focalização, né? Locação das luminárias e focalização.
A quantidade luminosa para atender ao quesito da harmonia dos ambientes tem que ser muito bem selecionada. Por isso, a gente precisa saber calcular um pouquinho. Essas pequenas dosagens têm que ser feitas a partir de cálculo. Hoje em dia, com aplicativos, é muito simples fazer isso. Vocês vão aprender no próximo capítulo. Vamos abrir isso fazendo uma exposição muito simples de todos os cálculos que são elementares que devem ser feitos e por que devem ser feitos, né? Além disso, além desse quesito econômico de custo operacional, há ainda um quesito relacionado exclusivamente com o meio ambiente, que é o aspecto de cuidados da saúde das aves, da fauna silvestre, porque São Paulo tem uma grande quantidade de pássaros que habitam a cidade. E, obviamente, eles se localizam mais nos jardins e nas praças públicas, quando essas têm grande vegetação, grande quantidade de vegetação. Então, a gente não pode iluminar intensamente, quer seja vegetação, diretamente, quer seja superfícies próximas à vegetação. É preciso tomar cuidado e sempre pensar se nós estamos reservando uma área para os passarinhos conseguirem dormir. Quando eu mostrei o jardim lá de uma fazenda que nós iluminamos, eu comentei isso. No meio da focalização, eu acabei focalizando um passarinho e me senti muito culpado por fazer. Eu tirei o facho luminoso e daqui a pouco eu pus de novo e vi que ele tinha se movido um pouquinho para cima. E aí ele ficou, o facho estava aqui e ele ficou aqui. Ou seja, não é tão grave assim, mas a gente tem que tomar cuidado para não permitir que a quantidade de vegetação seja iluminada na sua totalidade. Aliás, é ruim para o jardim também, né? Para o desenho do jardim. Então, nós vamos fazer uma separação dos espaços públicos para poder abordar e dar exemplos em cada uma das suas tipologias, né? Então, eu separei da seguinte forma: circulação de pedestres e de veículos, em primeiro lugar, pedestres com vielas, que são pequenas passagens, que na Europa são as ruas charmosas, que nos encantam, onde existem mesinhas de café, ou simplesmente passeios com jardineirinhas nas janelas, etc. Vielas, calçadas, em geral, das cidades grandes, etc. E calçadões, que são as áreas mais extensas, onde a população pode utilizar as áreas para convívio, principalmente restaurantes e outro comércio de interesse de lazer, né? A circulação de veículos, nós vamos falar exclusivamente de ruas e avenidas, com a particularidade que ruas e avenidas geralmente são muito feitas aqui no Brasil pelos órgãos públicos, né? Depois, túneis, ainda na circulação de veículos, mas túneis são itens bastante específicos, né? Então, nós vamos falar deles especificamente. Depois, as praças e demais áreas abertas da cidade, os pontos focais, que principalmente são das praças, das ruas, né? Das pequenas pracinhas ou detalhes de espaço em que se colocam fontes de chafarizes. E, finalmente, os parques que são realmente pulmões da cidade, áreas de lazer importantíssimas para as cidades. E aí, numa extensão dos parques, nós vamos comentar os grandes espaços urbanos, as cidades que são bem dotadas de grandes espaços urbanos. Vamos começar por vielas, portanto, né? Primeiro pedaço de circulação de pedestres. Vielas, calçadas e calçadões. As vielas são ruazinhas estreitas, em que predomina o trânsito de pessoas, ou de veículos muito leves, tipo uma bicicleta, algum carrinho de mão, etc. Em muitos casos, a iluminação pública, ou seja, a iluminação dessas vielas, seja pública ou particular, ela é constituída pela iluminação das próprias fachadas, das portas de entrada das casas. E isto faz com que a iluminação desses locais seja extremamente interessante do ponto de vista cenográfico. Primeiro, porque a iluminação é baixa, ela é bastante cênica, porque ela é variada em função da variação, inclusive, dos elementos que conformam essa viela, né, essa passagem, e, portanto, elas constituem, a iluminação dessas vielas é uma referência muito importante para nós, no sentido de expor a vantagem da iluminação adequada, suave, despretensiosa, em que não existe nem o exagero cenográfico e muito menos o uso de equipamentos supermodernos ou que procuram criar um design extraordinário, original, etc., né? Então, nós vamos ver muitos exemplos, como, em primeiro lugar, essa pequena
essa vilazinha quase medieval, onde há o uso de uma lanterna penduradinha ali no braço da fachada da casa, que é uma solução muito usual nesses vilarejos. Obviamente, eu estou falando de ambientes que nós não encontramos aqui nas cidades, mas em áreas condominiais, em áreas de apartamentos, conjuntos, principalmente os conjuntos de praia, esses condomínios que têm uma circulação bem característica, como pequenas vielas, o que eu quero mostrar é que a iluminação desvinculada de uma pretensão cenográfica é muito mais adequada do que a invenção de luminárias modernas e de efeitos mirabolantes. Então, reparem que eu vou mostrar uma série de fotos e aqui nós vemos que a iluminação é sempre integrada à fachada. Aqui a anterior e essa daqui mostram como são esses vilarejos e como é rico o visual, tanto de flores quanto de detalhes da arquitetura. Sempre a iluminação agregada às fachadas, como a gente vê aqui as lanternas lá no fundo da pequena viela. Aqui é uma viela em São Paulo, que tem um arco no fundo, e esse arco é iluminado com postes, com esferas luminosas, em que no início aqui, a primeira luminária, ela tem uma intensidade razoável, mas atrás dela há um facho luminoso intenso que produz ofuscamento, porque as duas lumináriazinhas, dois postes com as esferas, estão muito adequadas ao sistema. Nessa foto da cidade de Ouro Preto, uma vielazinha em Ouro Preto, reparem que daqui do lado direito existem lampiões bastante adequados ao estilo arquitetônico da época e agregados à fachada, de maneira que a iluminação seria exatamente como é daquelas outras vielas que nós mostramos antes. Mas ao lado esquerdo existe uma iluminação muito mais cenográfica ou cênica, que não é cenográfica, é cênica, de pontinhos difusores de luz difusa colocados sobre as janelas. Cada uma das janelas tem um pontinho difuso intenso, porque ele brilha um pouquinho, a máquina está registrando um brilho, portanto ele é um pouco desconfortável, que ilumina muito toda a superfície da viela, de uma forma uniforme, que não é o desejável para uma viela. A graça das vielas que nós vimos antes é justamente uma variedade de intensidades, de claros e escuros, janelas, arcos, floreiras, etc. E isso dá um ar um pouco cenográfico demais para uma vila de características de uma arquitetura colonial que não tem esses elementos, Então, para mim, não é tão agradável quanto os outros, mas também é digamos, um estímulo visual, uma busca por alguma coisa de efeito visual. Aqui nessa outra fotografia nós vemos um detalhe da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que é uma viela, que é uma ruazinha estreita, tem as mesmas características, uma linda arquitetura dos dois lados, e um sistema muito utilizado antigamente, que evita os postes, no sentido de não ter mais um elemento vertical num ambiente muito estreito, que é uma das vantagens de usar as superfícies da arquitetura, Então, um arco metálico muito bem desenhado, com pendente para uma luminária difusa, das que se usava antigamente mesmo. Então, um arco no começo, um arco no final, era toda a iluminação da rua. E a iluminação é muito bonita, muito charmosa, muito romântica. Aqui nós vemos o Arco do Teles, na mesma região, com o mesmo sistema de iluminação, já no final da tarde, com as luminárias já ligadas. Bonita solução essa de tanto as catenárias, os cabos, quanto esses arcos, são muito bonitos, muito elegantes. Aqui nós vamos ver algumas vielas com a iluminação, como eu considero mais adequadas, agregado à parede, e nesse caso, nas vielas aqui na Europa, os pés direitos eram maiores e as luminárias estão sempre, reparem, estão sempre no primeiro andar, porque isto facilita a abertura do facho e a amplitude da iluminação, Então, algumas fotografias muito interessantes com a variação das lanternas. Vê-se que aqui são luminárias de uso público, não são privados, não são da própria residência, mas são agregadas à fachada. Aqui no Brasil nós temos um problema enorme, porque colocar coisa pública na fachada da propriedade privada é um problema. Aqui nós vemos uma outra viela, essa em Paris, onde existe a iluminação agregada à fachada, do lado direito, e do lado esquerdo a gente vê uma coisa bem comum em Paris.
São as luminárias da entrada do restaurante. Daquela parte da rua há um restaurante e as duas luminárias da entrada são suficientes para dar um aclaramento bastante interessante e bastante cênico, né? Porque ele não ilumina toda a rua e pontua aquele ponto, aquela região. Então é uma solução bastante interessante. Isso é muito comum em Paris. E aí, novamente, pequenas vielas, cidades antigas e inclusão da iluminação pública por lampiões na fachada das casas. Mais exemplos nós estamos dando aqui, às vezes, essa aqui é uma rua na Espanha, a viela é estreitíssima e os edifícios são altos, e isso gera uma iluminação bastante fantástica, né? Portanto, elas são bastante cenográficas mesmo, né? Mais exemplos, eu somei vários modelos de lugares diferentes, com luminárias em posições e lugares e modelos diferentes para ver como tudo funciona de uma mesma maneira. Aqui eu achei interessante essa vielazinha em Dubrovnik, na Croácia, em que há um lampião aqui e um outro lá distante, mas reparem como há uma grande concentração de jovens, né, em torno ali das mesinhas e conversas, etc. Esses locais são extremamente agradáveis para cafés, para pequenos restaurantes. Veneza tem muito disso também. E aqui no Brasil a gente não encontra isso, até porque se encontrar uma coisa dessa é perigoso, então as pessoas não vão permanecer no local, né? Aqui uma viela da cidade de Tóquio, iluminada pelos clássicos lampiões, que são lanternas, né? Não são os nossos lampiões, são as lanternas clássicas de papel arroz, que muito usam os chineses e japoneses, né? Esse bairro preservado, antigo, construções antigas e muito bem preservado pelos moradores que pagam constantemente para ter a arquitetura tradicional. E esses elementos curvos aqui na entrada dos restaurantes, dos pequenos comércios, feitos de bambu curvo, são elementos de proteção para o cachorro não fazer pipi. Então, são elementos, porque o cachorro gosta de poste, né, de vertical. Então, eles fazem uma coisa curva, porque assim o cachorro se desestimula a fazer o pipi na entrada da porta do restaurante. O japonês pensa em tudo, muito engraçado. E aqui mais lanternas, né? E finalmente a gente chega aqui ao Brasil, a São Paulo particularmente, né? É o Beco do Batman, que se chama esse lugar. Eu acho horroroso, mas deverá haver muitas pessoas que acham lindo. O mural, tudo bem, pode ter o seu valor artístico. Eu não conheço bem, porque não é a minha linguagem, mas de qualquer maneira, a iluminação é um horror, né? Um poste baixo, totalmente ofuscante. Há um projetor aqui que ilumina o mural, que está correto, mas o postezinho da iluminação pública é um horror e faz com que o ambiente se transforme em uma coisa extremamente desconfortável e desagradável. Se não houvesse essa iluminação ofuscante, né, muito brilhosa, só com o mural, com a iluminação do mural, seria suficiente, haveria o reflexo do mural e a rua estaria muito bem iluminada. Mas aí tem a iluminação pública, que não é cuidada, porque quem escolhe as luminárias não sabe, né, respeitar o mínimo de quesitos luminotécnicos e a coisa fica estragada. Aqui um outro detalhe da mesma viela, uma outra luminária, que vocês podem ver como é ofuscante, né? De qualquer forma, é um ambiente curioso, né? E poderia ser interessante, cultura local, arte bastante espontânea, né? Mas a iluminação com ofuscamento é lamentável. Em contrapartida, aqui um restaurantezinho, numa entrada de uma viela em Paris, coisa bastante comum, com o lampião lá em cima, a luzinha do restaurante e assim vai, sem inventar nada, sem grandes invenções, né?